Georges Lukács, História e Consciência de Classe. Ensaio 2. Rosa Luxemburgo como marxista. Inicia com a citação de Marx. Os economistas nos explicam como se produz nas relações mencionadas anteriormente, mas o que eles não nos explicam é como essas relações se produzem, isto é, o movimento histórico que as faz nascer. Marx, Miséria da Filosofia. 1. Não é o predomínio de motivos econômicos na explicação da história que distingue de maneira decisiva o marxismo da ciência burguesa, mas o ponto de vista da totalidade. A categoria da totalidade, o domínio universal e determinante do todo sobre as partes, constituem a essência do método de Marx, que Marx recebeu de Hegel e transformou de maneira original no fundamento de uma ciência inteiramente nova. A separação capitalista entre o produtor e o processo global da produção, a fragmentação do processo de trabalho em partes que deixam de lado o caráter humano do trabalhador, a atomização da sociedade em indivíduos que produzem irrefletidamente, sem planejamento nem coerência, tudo isso deveria ter também uma influência profunda sobre o pensamento, a ciência e a filosofia do capitalismo. A ciência proletária é revolucionária, não somente pelo fato de contrapor à sociedade burguesa conteúdos revolucionários, mas, em primeiro lugar, devido à essência revolucionária do seu método. O domínio da categoria da totalidade é portador do princípio revolucionário na ciência. Esse princípio revolucionário da dialética hegeliana, não obstante todos os conteúdos conservadores de Hegel, havia sido frequentemente reconhecido antes de Marx, sem que se tenha podido desenvolver, a partir desse conhecimento, uma ciência revolucionária. Somente com Marx, a dialética hegeliana tornou-se, segundo a expressão de Herzen, uma, abre aspas, álgebra da revolução, fecha aspas. Mas ela não se tornou isso simplesmente por uma inversão materialista. Pelo contrário, o princípio revolucionário da dialética hegeliana só pôde se manifestar nessa inversão e por meio dela, porque a essência do método, isto é, o ponto de vista da totalidade, a consideração de todos os fenômenos parciais como elementos do todo do processo dialético que é apreendido como unidade do pensamento e da história, foi salvaguardado. O método dialético em Marx visa ao conhecimento da sociedade como totalidade. Enquanto a ciência burguesa confere uma realidade com realismo ingênuo ou certa autonomia com espírito crítico, aquelas abstrações que, para uma ciência, não pertencem ao âmbito da filosofia, são necessárias e úteis do ponto de vista metodológico e resultam, de um lado, da separação prática dos objetos da investigação e, de outro, da divisão do trabalho e da especialização científicas. O marxismo supera essas separações, elevando-as e rebaixando-as à categoria de aspectos dialéticos. O isolamento, por abstração, dos elementos, tanto de um domínio de investigação quanto de conjuntos específicos de problemas ou de conceitos no interior de uma área de pesquisa, é certamente inevitável. O que permanece decisivo, no entanto, é saber se esse isolamento é somente um meio para o conhecimento do todo, isto é, se ele se integra sempre no contexto correto de conjunto que ele pressupõe e ao qual apela, ou ainda se o conhecimento abstrato do domínio parcial isolado conserva sua autonomia e permanece um fim em si. Para o marxismo, em última análise, não há, portanto, uma ciência jurídica, uma economia política e uma história e etc. autônomas, mas somente uma ciência histórico-dialética, única e unitária, do desenvolvimento da sociedade como totalidade. Do ponto de vista da totalidade, não determina, todavia, somente o objeto, determina também o sujeito do conhecimento. A ciência burguesa, de maneira consciente ou inconsciente, ingênua ou sublimada, considera os fenômenos sociais sempre do ponto de vista do indivíduo. E o ponto de vista do indivíduo não pode levar a nenhuma totalidade, quando muito pode levar a aspectos de um domínio parcial, mas na maioria das vezes somente a algo fragmentário.
a fatos desconexos ou a leis parciais abstratas. A totalidade só pode ser determinada se o sujeito que a determina é ele mesmo uma totalidade. E se o sujeito deseja compreender a si mesmo, ele tem de pensar o objeto como totalidade. Somente as classes representam esse ponto de vista da totalidade como sujeito na sociedade moderna. Ao considerar todo o problema por essa ótica, particularmente em O Capital, Marx corrigiu Hegel, que ainda hesitava entre o ponto de vista do grande homem e do espírito abstrato do povo. Ainda que seus sucessores o compreendessem menos nessa questão do que naquela referente ao idealismo ou ao materialismo, essa correção se mostrou mais decisiva e fecunda. A economia clássica e, sobretudo, seus vulgarizadores sempre consideraram a evolução capitalista do ponto de vista do capitalista individual e se envolveram, por conseguinte, numa série de contradições insolúveis e de falsos problemas. Em O Capital, Marx rompe radicalmente com esse método. Não que ele considere, como agitador, cada momento direta e exclusivamente do ponto de vista do proletariado. Uma atitude tão unilateral poderia dar origem apenas a uma nova economia vulgar com o sinal de mais e menos invertido. Antes, considera os problemas de toda a sociedade capitalista como problemas das classes que a constituem, sendo a dos capitalistas e a dos proletários apreendidas como conjuntos. Meu objetivo neste estudo é simplesmente demonstrar o problema relativo ao método, e não investigar o modo como toda uma série de questões acaba sendo considerada de um ponto de vista totalmente novo. Também não é minha intenção descobrir como surgem novos problemas que a economia clássica não foi capaz de perceber e menos ainda de resolver, nem como muitos desses falsos problemas são eliminados. Trata-se aqui somente de chamar a atenção para duas premissas de uma aplicação verdadeira, e não lúdica, como nos epígonos de Hegel, do método dialético sobre a exigência da totalidade, tanto como objeto determinado, quanto como sujeito que determina. 2. Após décadas de vulgarização do marxismo, a obra principal de Rosa Luxemburgo, A Acumulação do Capital, retoma o problema a partir desse ponto. Essa banalização do marxismo, sua inflexão no sentido científico burguês, encontraram sua primeira expressão clara e aberta nos Pressupostos do Socialismo de Bernstein. Não é absolutamente um acaso se o mesmo capítulo desse livro, que começa com um ataque ao método dialético em nome da ciência exata, termina com uma acusação de blanquismo lançada contra Marx. Não é um acaso, pois tão logo se abandonam o ponto de vista da totalidade, o ponto de partida e o termo, a condição e a exigência do método dialético, tão logo a revolução deixa de ser compreendida como um momento do processo para ser vista como um ato isolado, separado da evolução global. O aspecto revolucionário de Marx deve necessariamente aparecer como uma recaída no período primitivo do movimento operário, no blanquismo. E todo o sistema do marxismo se desfaz com o princípio de que a revolução é o resultado de um ponto de vista em que a categoria da totalidade é dominante. Mesmo em seu oportunismo, a crítica de Bernstein é oportunista demais, para que todas as reivindicações dessa posição possam se manifestar. No entanto, o curso dialético da história, que os oportunistas buscavam antes de tudo expurgar do marxismo, impôs-lhes, mesmo assim, outras consequências inevitáveis. O desenvolvimento econômico da época imperialista tornou cada vez mais difícil acreditar nos simulacros de ataque contra o sistema capitalista e a análise científica dos seus fenômenos considerados isoladamente no interesse da ciência exata e objetiva. Seria preciso tomar partido, não apenas politicamente, a favor ou contra o capitalismo. Quanto à teoria, também seria preciso fazer uma escolha, ou considerar toda a evolução da sociedade de um ponto de vista marxista e então dominar o fenômeno do imperialismo de modo teórico e prático, ou furtar-se a esse encontro, limitando-se ao estudo de aspectos isolados de alguma ciência específica. O ponto de vista monográfico é o que limita,
de uma maneira mais segura o horizonte do problema que toda social-democracia tornada oportunista teme enfrentar. Encontrando nos domínios particulares descrições exatas, leis válidas intemporalmente para casos específicos, ela apagou a separação entre o imperialismo e o período anterior. Estávamos no capitalismo em geral, cuja persistência lhes parecia tão conforme à razão humana, às leis da natureza, como Ricardo e seus sucessores, economistas vulgares burgueses. Seria contra o marxismo e a dialética querer saber se essa recaída teórica na metodologia dos economistas vulgares foi a causa ou o efeito do oportunismo pragmático. Pela maneira como o materialismo histórico considera as coisas, ambas as tendências estão relacionadas, formam o meio social da social-democracia antes da guerra. Os conflitos teóricos em torno da acumulação do capital, de Rosa Luxemburgo, só podem ser compreendidos a partir desse meio. Pois o debate conduzido por Bauer, Eckstein, entre outros, não girava em torno da questão de saber se a solução do problema da acumulação do capital, proposta por Rosa Luxemburgo, era objetivamente correta ou incorreta. Discutia-se, ao contrário, se existia realmente um problema e contestava-se com extrema energia a existência de um problema efetivo. No que se refere ao método da economia vulgar, isso é perfeitamente compreensível e até necessário, pois, se a questão da acumulação, por um lado, é tratada como um problema particular da economia política, por outro, do ponto de vista do capitalista individual, percebe-se que não existe um verdadeiro problema. Essa recusa de todo o problema está estreitamente ligada ao fato de que os críticos de Rosa Luxemburgo ignoraram a parte decisiva do livro, as condições históricas da acumulação, e, por conseguinte, formularam a questão da seguinte forma: são corretas as fórmulas de Marx que se baseiam no fundamento de uma hipótese metodologicamente isolante de uma sociedade composta de capitalistas e proletários, de apenas capitalistas e proletários? Qual a melhor maneira de interpretá-los? Os críticos ignoravam por completo o fato de que essa hipótese, em Marx, era apenas uma hipótese metodológica para compreender o problema de maneira mais clara, antes de avançar para a questão mais abrangente que situava o problema em relação à totalidade da sociedade. Ignoraram o fato de que o próprio Marx deu espaço no primeiro volume de O Capital, a propósito do que se chama a acumulação primitiva. Ocultaram, consciente ou inconscientemente, o fato de que, justamente em relação a essa questão, todo o capital é apenas um fragmento incompleto que se interrompe no momento em que esse problema deveria ser solucionado. Nesse sentido, o que Rosa Luxemburgo fez foi retomar o fragmento de Marx e completá-lo conforme seu espírito. No entanto, ao ignorarem esses fatores, os oportunistas agiram de maneira totalmente coerente, pois, do ponto de vista do capitalista individual, do ponto de vista da economia vulgar, esse problema, com efeito, não deve ser colocado. Do ponto de vista do capitalista individual, a realidade econômica aparece como governada por leis eternas da natureza, às quais ele deve adaptar sua atividade. A realização da mais-valia e a acumulação se realizam para ele sob a forma de uma troca com outros capitalistas individuais. Na verdade, não é o que sempre ocorre, trata-se apenas do caso mais frequente. E todo o problema da acumulação refere-se apenas a uma das formas das múltiplas transformações que sofrem as fórmulas DMD, dinheiro, mercadoria, dinheiro, e MDM, mercadoria, dinheiro, mercadoria, no curso da produção, da circulação, etc. Assim, para a economia vulgar, a questão da acumulação torna-se um detalhe isolado, não relacionado ao destino do capitalismo em seu conjunto. Sua solução garante suficientemente a exatidão das fórmulas marxistas, que precisam apenas ser atualizadas, como realizado por Otto Bauer. Tal como, em sua época, os alunos de Ricardo não haviam compreendido a problemática marxista
Otto Bauer e seus colegas não compreenderam que, com essas fórmulas, a realidade econômica, por princípio, nunca pode ser abarcada, visto que essas fórmulas pressupõem uma abstração, a sociedade considerada como composta unicamente de capitalistas e proletários. Da realidade em seu todo, portanto, essas fórmulas podem servir apenas ao esclarecimento do problema, como um trampolim para colocar o problema verdadeiro. A acumulação do capital retoma o método e a problemática do jovem Marx, da miséria da filosofia. Do mesmo modo como na primeira obra são analisadas as condições históricas que tornaram possível e válida a economia política de Ricardo, nesta última, o mesmo método é aplicado a pesquisas fragmentárias do segundo e terceiro volumes de O Capital. Os economistas burgueses, enquanto representantes ideológicos do capitalismo ascendente, identificavam as leis naturais descobertas por Smith e Ricardo como a realidade social, para encontrar na sociedade capitalista a única sociedade possível conforme a natureza do homem e a razão. Do mesmo modo, a social-democracia, expressão ideológica dessa aristocracia operária tornada pequeno-burguesa, que tem sua parte de interesse na exploração imperialista do mundo inteiro durante a última fase do capitalismo, mas tenta escapar do seu destino necessário, a guerra mundial, devia obrigatoriamente conceber a evolução como se a acumulação capitalista estivesse a ponto de ser realizada nesse espaço vazio das fórmulas matemáticas, isto é, sem problema e, portanto, sem guerra mundial. Assim, em relação à compreensão e à capacidade de previsão políticas, eles ficaram muito aquém das camadas capitalistas da grande burguesia, que estavam interessadas na exploração imperialista e nas suas consequências militares. No entanto, já nessa época puderam assumir no plano teórico seu papel atual, o de guardiões da eterna ordem econômica capitalista. Guardiões contra as consequências catastróficas e fatais a que os verdadeiros representantes do capitalismo imperialista levavam com olhos evidentes e cegos ao mesmo tempo. Do mesmo modo como a identificação das leis naturais de Ricardo com a realidade social era um meio de autodefesa ideológica para o capitalismo ascendente, a interpretação de Marx pela escola austríaca, a identificação das abstrações de Marx com a totalidade da sociedade também constituem um meio de autodefesa para a racionalidade do capitalismo decadente. E do mesmo modo como a concepção da totalidade pelo jovem Marx havia iluminado nitidamente os sintomas patológicos do capitalismo ainda florescente, o último brilho do capitalismo adquire, na perspectiva de Rosa Luxemburgo, pela integração do seu problema fundamental na totalidade do processo histórico, o caráter de uma dança macabra, de uma marcha de Édipo para seu inelutável destino. 3. Rosa Luxemburgo dedicou à refutação da economia vulgar marxista uma brochura especial, publicada após a sua morte. No entanto, essa refutação teria seu lugar mais adequado, do ponto de vista da exposição e do método, no fim da segunda parte de A Acumulação do Capital, como quarta investida no estudo da questão crucial da evolução capitalista. Pois a originalidade desse livro decorre do fato de ele ser consagrado principalmente a um estudo histórico dos problemas. Isso não significa somente que a análise feita por Marx da reprodução simples e da ampliada forma com isso o ponto de partida da investigação e o prelúdio ao estudo efetivo e definitivo do problema. O núcleo do livro é constituído por uma análise histórico-literária das grandes discussões sobre o problema da acumulação, a discussão de Sismond com Ricardo e sua escola, a de Rodbertus com Hickman e a de Narodnik com os marxistas russos. Mesmo nesse método de exposição, Rosa Luxemburgo não abandona a tradição de Marx. Seu modo de composição significa, antes, um retorno ao marxismo original e autêntico, ao procedimento de exposição do próprio Marx, pois sua primeira obra, acabada, completa e madura, Miséria da Filosofia,
refuta Proudhon remontando as fontes verdadeiras de suas concepções, a Ricardo de um lado, a Hegel de outro. A análise de onde, como e sobretudo porque Proudhon tinha de compreender mal Ricardo e Hegel é a fonte de luz que não apenas expõe sem piedade as contradições internas de Proudhon, como também penetra nas razões obscuras, desconhecidas do próprio Proudhon, que alimentam esses erros, as relações de classe, das quais suas concepções são a expressão teórica. Ora, abre aspas, as categorias econômicas são apenas as expressões teóricas, as abstrações das relações sociais de produção, fecha aspas, diz Marx. E se sua principal obra teórica adotou apenas parcialmente esse método de exposição histórica dos problemas, devido às suas dimensões e à abundância dos problemas particulares que são tratados nessa exposição, isso não deve mascarar a similitude real na maneira de tratar problemas. O Capital e as teorias sobre a mais-valia são, pela essência do seu objeto, obras cuja estrutura interna significa, no fundo, uma solução do problema que a miséria da filosofia colocava e esboçava brilhantemente e de modo abrangente. Essa forma interna da estruturação do problema remete ao problema central do método dialético, a compreensão exata da posição dominante que ocupa a categoria da totalidade e, assim, a filosofia hegeliana. O método filosófico de Hegel, que sempre foi, de maneira mais convincente, na fenomenologia do espírito, história da filosofia e filosofia da história ao mesmo tempo, jamais foi abandonado por Marx em relação a esse ponto essencial. Pois a unificação hegeliana, dialética, do pensamento e do ser, a concepção de sua unidade como unidade e totalidade de um processo, formam também a essência da filosofia da história do materialismo histórico. Mesmo a polêmica materialista contra a concepção ideológica da história é dirigida bem mais contra os epígonos de Hegel do que contra o próprio mestre, que, a esse respeito, estava muito mais próximo de Marx do que este pôde imaginar em sua luta contra a esclerose idealista do método dialético. O idealismo absoluto dos epígonos de Hegel chega, com efeito, a dissolver a totalidade primitiva do sistema, a separar a dialética da história viva e, por fim, a suprimir a unidade dialética do pensamento e do ser. Contudo, o materialismo dogmático dos epígonos de Marx repete a mesma dissolução da totalidade concreta da realidade histórica. Se o método dos epígonos de Marx não degenera como os dos epígonos de Hegel, num esquematismo intelectual vazio, ele se esclerosa numa ciência específica e mecanicista, em economia vulgar. Se os primeiros acabaram perdendo a capacidade de combinar os acontecimentos históricos com suas construções puramente ideológicas, os segundos se mostram igualmente incapazes de compreender tanto o elo das formas ditas ideológicas da sociedade com seu fundamento econômico, como a própria economia como totalidade, como realidade social. Seja qual for o tema em discussão, o método dialético trata sempre do mesmo problema, o conhecimento da totalidade do processo histórico. Sendo assim, os problemas ideológicos e econômicos perdem para eles sua estranheza mútua e inflexível e se confundem um com o outro. A história de um determinado problema torna-se efetivamente uma história dos problemas. A expressão literária ou científica de um problema aparece como expressão de uma totalidade social, como expressão de suas possibilidades, de seus limites e de seus problemas. O estudo histórico-literário do problema acaba sendo mais apto a exprimir a problemática do processo histórico. A história da filosofia torna-se filosofia da história. Por isso, não é simplesmente um acaso que as duas obras fundamentais com as quais começa o renascimento teórico do marxismo, a Acumulação do Capital, de Rosa Luxemburgo, e o Estado e a Revolução, de Lenin, recorram também ao modo de abordagem adotado pelo jovem Marx. Para fazer com que o problema real de suas obras surja dialeticamente diante dos nossos olhos, oferece uma exposição de certo modo histórico-literária da sua gênese. Ao analisarem a mudança e a reversão das concepções que
precederam sua maneira de colocar o problema, ao considerarem cada uma dessas etapas do esclarecimento ou da confusão intelectuais no conjunto histórico de suas condições e de suas consequências, fazem surgir o próprio processo histórico, cujo resultado constitui sua abordagem e sua solução, com uma intensidade que não pode ser atingida de outro modo. Não há maior contraste do que o existente entre esse método e aquele que consiste em, abre aspas, tomar em consideração os predecessores, fecha aspas, na ciência burguesa, a qual também pertencem os teóricos da social-democracia. Pois, ao distinguir metodicamente teoria e história, ao separar os problemas particulares uns dos outros por princípio e por método, ao eliminar, portanto, o problema da totalidade por razões de exatidão científica, a ciência burguesa faz da história do problema um peso morto na exposição e no estudo do próprio problema, algo que só pode ter interesse para os especialistas, cujo caráter indefinidamente extensível abafa cada vez mais o sentido verdadeiro dos problemas reais, favorecendo o desenvolvimento de uma especialização insensata. Devido a essa relação com as tradições de método e disposição referentes a Marx e a Hegel, Lenin fez da história do problema uma história interna das revoluções europeias do século XIX. A abordagem histórico-literária dos textos por Rosa Luxemburgo se desenvolve numa história das lutas em torno da possibilidade e da expansão do sistema capitalista. Os primeiros grandes abalos sofridos pelo capitalismo ascendente e ainda não desenvolvido, e as grandes crises de 1815 e de 1818-19, introduzem o debate com os Nouveaux Principes d'économie politique, de Sismond. Trata-se do primeiro conhecimento, reacionário sem dúvida, da problemática do capitalismo. A forma não desenvolvida do capitalismo se exprime ideologicamente nos pontos de vista igualmente unilaterais e falsos dos adversários. Enquanto o ceticismo reacionário de Sismond vê nas crises um sinal da impossibilidade da acumulação, o otimismo, ainda intacto dos porta-vozes da nova ordem de produção, nega que as crises são inevitáveis e a existência de uma problemática. Ao fim da série, a repartição social daqueles que se interrogam e a significação social de sua resposta já estão completamente invertidas. O tema da discussão, ainda que sem a devida consciência, já é o destino da revolução, o declínio do capitalismo. O fato de a análise de Marx ter desempenhado no plano teórico um papel decisivo nessa transformação de sentido serve para indicar que mesmo a liderança ideológica da sociedade começa a escapar cada vez mais à burguesia. Mas enquanto a essência pequeno-burguesa e reacionária de Narodnik se manifesta abertamente em sua tomada de posição teórica, é interessante observar como os marxistas russos se transformam cada vez mais claramente em campeões da evolução capitalista. Tornam-se, quanto às possibilidades de evolução do capitalismo, os herdeiros ideológicos do otimismo social de Sé, de McCulloch, etc. Abre aspas, os marxistas russos legalistas, diz Rosa Luxemburgo, triunfaram sem dúvida nenhuma sobre seus contraditores populistas, mas triunfaram demais. Tratava-se de saber se o capitalismo em geral e na Rússia em particular seria capaz de evoluir, e os ditos marxistas deram uma demonstração tão completa dessa atitude que chegaram até mesmo a provar teoricamente a possibilidade de o capitalismo durar eternamente. É claro que quando se admite a acumulação ilimitada de capital, demonstra-se também sua viabilidade ilimitada. Se o modo de produção capitalista está em condição de assegurar sem limites o crescimento das forças de produção, o progresso econômico, então, ele é invencível. Fecha aspas. Aqui se coloca a quarta e última investida contra o problema da acumulação, a investida de Otto Bauer contra Rosa Luxemburgo. A questão do otimismo social sofreu uma nova mudança de função. Em Rosa Luxemburgo, a dúvida quanto à possibilidade da acumulação se livra da sua forma absolutista.
Ela se transforma na questão histórica das condições da acumulação e, assim, na certeza de que uma acumulação ilimitada é impossível. Pelo fato de ser tratada em seu meio social como um todo, a acumulação torna-se dialética. Ela se desenvolve em dialética de todo o sistema capitalista. Abre aspas, no momento em que o esquema de Marx sobre a reprodução ampliada corresponde à realidade, diz Rosa Luxemburgo, ele indica o fim, o limite histórico do movimento de acumulação, portanto, o fim da produção capitalista. A impossibilidade da acumulação significa, no plano capitalista, a impossibilidade do desenvolvimento ulterior das forças produtivas e, com isso, a necessidade histórica objetiva do declínio do capitalismo. Disso resulta o movimento pleno de contradições da última fase, aquela imperialista, enquanto período conclusivo na carreira histórica do capital. Fecha aspas. Ao se transformar em certeza dialética, a dúvida deixa para trás e sem vestígios todo o caráter pequeno-burguês e reacionário do seu passado. Torna-se otimismo, certeza teórica da revolução social vindoura. A mesma mudança de função imprime a tomada de posição oposta, a afirmação da acumulação sem limites, um caráter pequeno-burguês oscilante, hesitante, cético. A afirmação de Otto Bauer não tem o otimismo radiante de um Sé ou de um Tugan Baranovsky. Ainda que usando de uma terminologia marxista, Bauer e aqueles que partilham de suas opiniões são proudhonianos quanto à essência de sua teoria. Suas tentativas para resolver o problema da acumulação, ou antes, para não ver nela um problema, levam, no fim das contas, aos esforços de Proudhon para conservar o lado bom da evolução capitalista, desviando de seu lado ruim. Reconhecer a questão da acumulação significa reconhecer que esse lado ruim está inseparavelmente ligado à essência mais íntima do capitalismo. Significa, por conseguinte, que o imperialismo, a guerra e a revolução mundial devem ser entendidas como necessidades da evolução. Contudo, como se sublinhou, isso contradiz o interesse imediato daquelas camadas que tiveram nos marxistas do centro seus porta-vozes ideológicos. Camadas que desejam um capitalismo altamente desenvolvido, sem excrescências imperialistas, uma produção bem regrada, sem as perturbações da guerra, etc. Abre aspas. Essa concepção, diz Rosa Luxemburgo, visa a persuadir a burguesia de que o imperialismo e o militarismo seriam prejudiciais do ponto de vista dos seus próprios interesses capitalistas. Espera-se, com isso, poder isolar o punhado de aproveitadores, por assim dizer, desse imperialismo e formar um bloco com o proletariado e as largas camadas da burguesia para atenuar o imperialismo, para retirar dele o seu espinho. Do mesmo modo como, na época de sua decadência, o liberalismo transferiu o seu apelo da monarquia mal informada àquela que precisava de mais informação, o centro marxista transfere seu apelo da burguesia mal aconselhada à burguesia que precisa ser instruída. Fecha aspas. Bauer e seus camaradas capitularam diante do capitalismo, tanto econômica como ideologicamente. Essa capitulação se exprime teoricamente em seu fatalismo econômico, em sua crença no capitalismo que teria a duração eterna das leis da natureza. No entanto, como autênticos pequeno-burgueses, como são apenas apêndices ideológicos e econômicos do capitalismo, como seus desejos se dirigem a um capitalismo sem o lado ruim, sem excrescências, encontram-se numa oposição, também autenticamente pequeno-burguesa, ao capitalismo, numa oposição ética. 4. Fatalismo econômico e nova fundamentação ética do socialismo estão estreitamente ligados. Não é por acaso que os reencontramos da mesma maneira em Bernstein, Tugan Baranovsky e Otto Bauer. E não é somente pela necessidade de encontrar um sucedâneo subjetivo a via objetiva para a revolução, via obstruída por eles mesmos. É também uma consequência metódica do seu ponto de vista econômico vulgar, uma consequência do seu individualismo metodológico.
A nova fundamentação ética do socialismo é o aspecto subjetivo da ausência da categoria da totalidade, a única capaz de síntese. Para o indivíduo, seja ele capitalista ou proletário, o mundo ao seu redor, o meio social e a natureza, enquanto seu reflexo e projeção teórica, devem aparecer como submetidos a um destino brutal e absurdo, como sendo para ele eternamente estranhos. Esse mundo só pode ser compreendido por ele se assumir na teoria a forma de leis eternas da natureza, isto é, se adquirir uma racionalidade estranha ao homem, incapaz de ser influenciada ou penetrada pelas possibilidades da ação do indivíduo. Se o homem adotar a seu respeito uma atitude puramente contemplativa e fatalista. No mundo como esse, a possibilidade de ação oferece apenas dois caminhos, que, no entanto, são dois modos aparentes de mudar o mundo. Em primeiro lugar, a utilização para fins humanos determinados, a técnica, por exemplo, das leis imutáveis, aceitas como fatalismo e conhecidas segundo o modo já indicado. Em segundo, a ação dirigida apenas para o interior, a tentativa de realizar a transformação do mundo no único ponto do mundo que permaneceu livre, o homem, a ética. Mas como a mecanização do mundo mecaniza necessariamente também seu sujeito, o homem, essa ética permanece igualmente abstrata, apenas normativa e não realmente ativa e criadora de objetos, mesmo em relação à totalidade do homem isolado do mundo. Ela simplesmente permanece prescritiva, com um caráter imperativo. O elo metódico entre a crítica da razão pura e a crítica da razão prática de Kant é obrigatório e inelutável. E todo marxista que abandonou a consideração da totalidade do processo histórico, o método de Hegel e Marx, no estudo da realidade econômica e social, para se reaproximar de algum modo da consideração crítica do método não histórico de uma ciência específica que busca leis, deve necessariamente, desde que se ataque o problema da ação, retornar à ética imperativa abstrata da escola kantiana. Afinal, o rompimento com a consideração da totalidade rompe também a unidade da teoria e prática. A ação, a praxis, nas quais Marx faz culminar suas teses sobre Feuerbach, implicam, por essência, uma penetração, uma transformação da realidade. Mas a realidade só pode ser compreendida e penetrada como totalidade, e somente um sujeito que é ele mesmo a totalidade é capaz dessa penetração. Não é à toa que o jovem Hegel põe como primeira exigência de sua filosofia o princípio segundo o qual, abre aspas, o verdadeiro deve ser compreendido e exprimido não somente como substância, mas igualmente como sujeito, fecha aspas. Ele desmascarou, assim, a falha mais grave, o limite último da filosofia clássica alemã, ainda que o cumprimento real dessa exigência tenha sido recusado à sua própria filosofia. Esta permaneceu, sob vários aspectos, prisioneira dos mesmos limites que a dos seus predecessores. Somente a Marx estava reservado descobrir concretamente essa verdade enquanto sujeito e estabelecer, assim, a unidade da teoria e da praxis, ao centrar na realidade do processo histórico e limitar a ela a realização da totalidade reconhecida e ao determinar, portanto, a totalidade cognoscível e aquela a ser conhecida. A superioridade metódica e científica do ponto de vista da classe, em oposição ao do indivíduo, já foi esclarecida no que precede. Agora é também o fundamento dessa superioridade que se torna claro. Somente a classe, por sua ação, pode penetrar a realidade social e transformá-la em sua totalidade. Por isso, por ser a consideração da totalidade, a crítica que se exerce a partir desse ponto de vista é a unidade dialética da teoria e da praxis. Ela é, numa unidade dialética indissolúvel, ao mesmo tempo fundamento e consequência, reflexo e motor do processo histórico dialético. O proletariado, como sujeito do pensamento da sociedade, rompe de um só golpe o dilema da impotência, isto é, o dilema do fatalismo das leis puras e da ética das intenções puras.
Se, portanto, para o marxismo, o conhecimento do caráter historicamente limitado do capitalismo, o problema da acumulação, torna-se uma questão vital, é porque somente esse elo, a unidade da teoria e da prática, pode fazer manifestar como fundamentado a necessidade da revolução social, da transformação total da totalidade da sociedade. É somente no caso de o caráter cognoscível e o próprio conhecimento desse elo poderem ser concebidos como produtos do processo que o círculo do método dialético, essa determinação da dialética que também vem de Hegel, pode se fechar. Rosa Luxemburgo, já em suas primeiras polêmicas com Bernstein, sublinha a diferença essencial entre uma consideração total e uma consideração parcial, uma consideração dialética e uma consideração mecanicista da história, seja esta, aliás, oportunista ou terrorista. Abre aspas, nisso reside, explica ela, a principal diferença entre os golpes de Estado blanquistas de uma minoria resoluta que estouram sempre como tiros de pistolas e, por isso, sempre a contratempo, e a conquista do poder de Estado pela grande massa do povo, consciente do seu interesse de classe. Essa conquista só pode ser o produto de um início de desmoronamento da sociedade burguesa e, portanto, traz em si mesma, assim, a legitimação econômica e política do seu aparecimento propício. Fecha aspas. Em seu último escrito, explica de maneira semelhante, abre aspas, a tendência objetiva da evolução do capitalismo para o seu termo basta para agravar de tal maneira e com tanta antecedência os conflitos sociais e políticos na sociedade que eles devem necessariamente preparar o fim do sistema reinante. Esses conflitos sociais e políticos, no entanto, são por si sós, em última análise, apenas o produto do caráter economicamente insustentável do sistema capitalista e tiram justamente dessa fonte seu agravamento crescente, na medida exata em que esse caráter insustentável torna-se sensível. Fecha aspas. Sendo assim, o proletariado é, ao mesmo tempo, o produto da crise permanente do capitalismo e o executor das tendências que impelem o capitalismo para a crise. Abre aspas, o proletariado, diz Marx, executa o julgamento que a propriedade privada inflige a si mesma ao produzir o proletariado. Fecha aspas. Ao reconhecer sua situação, ele age. Ao combater o capitalismo, reconhece sua situação na sociedade. No entanto, a consciência de classe do proletariado, a verdade do processo como sujeito, está longe de ser estável ou de progredir segundo leis mecânicas. Ela é a consciência do próprio processo dialético. Ela é igualmente um conceito dialético, pois o aspecto prático e ativo da consciência de classe, sua essência verdadeira, só pode se tornar visível em sua forma autêntica quando o processo histórico exige imperiosamente sua entrada em vigor, quando uma aguda crise da economia a leva à ação. Do contrário, correspondendo à crise permanente e latente, ela permanece teórica e latente. Confronta as questões e os conflitos individuais da atualidade com suas exigências como mera consciência, como a soma ideal, segundo as palavras de Rosa Luxemburgo. No entanto, na unidade dialética da teoria e da praxis, que Marx reconheceu e descreveu na luta emancipatória do proletariado, não pode haver uma simples consciência, nem como pura teoria, nem como simples exigência, como simples dever ou norma de ação. A exigência também tem sua realidade, isto é, o nível do processo histórico que imprime à consciência de classe do proletariado um caráter de exigência, um caráter latente e teórico. Deve se transformar em realidade correspondente e, enquanto tal, intervir de maneira ativa na totalidade do processo. Essa forma da consciência de classe proletária é o partido. Rosa Luxemburgo reconheceu antes e mais claramente que muitos outros o caráter essencialmente espontâneo das ações da massa revolucionária, sublinhando, assim, outro aspecto dessa constatação anterior, segundo a qual essas ações são o produto necessário de um processo econômico necessário. Não é um acaso, portanto,
o fato de ela ter compreendido igualmente, muito antes que de outros, o papel do partido na Revolução. Para os vulgarizadores mecanicistas, o partido era uma simples forma de organização e o movimento de massa, bem como a revolução, não passavam de um problema de organização. Rosa Luxemburgo reconheceu cedo que a organização é, antes, uma consequência do que uma condição prévia do processo revolucionário. Do mesmo modo como o proletariado só pode se constituir em classe no processo e por ele. Nesse processo, que o partido não pode nem provocar nem evitar, cabe, portanto, ao partido o papel elevado de ser o portador da consciência de classe do proletariado, a consciência de sua lição histórica. Enquanto a atitude aparentemente mais ativa e mais real para um observador superficial, que atribui ao partido, antes de tudo ou exclusivamente, as tarefas de organização, é reduzida a uma posição de fatalismo inconsistente quando confrontada com a realidade da Revolução. A concepção de Rosa Luxemburgo torna-se a fonte da verdadeira atividade revolucionária. Se o partido tiver a preocupação, abre aspas, de realizar em cada fase, em cada momento da luta, a soma total do poder existente, já exercido e ativo do proletariado, exprimindo-a na sua posição de combate, de nunca deixar que a tática da social-democracia, em termos de decisão e rigor, fique abaixo do nível efetivo da relação de forças, mas de fazer com que caminhe à frente dessa relação, fecha aspas. No momento agudo da Revolução, o partido transformará seu caráter de exigência em realidade ativa, pois fará penetrar no movimento de massa espontâneo a verdade que lhe é imanente. Elevar-se-á da necessidade econômica de sua origem à liberdade da ação consciente. E essa passagem da exigência à realidade acaba se tornando a alavanca da organização verdadeiramente revolucionária e conforme à classe do proletariado. O conhecimento torna-se ação, a teoria torna-se palavra de ordem, a massa ativa, seguindo as palavras de ordem, incorpora-se de forma cada vez mais forte, consciente e estável no nível da vanguarda organizada. As palavras de ordem correta dão origem, organicamente, às condições e às possibilidades da organização técnica do proletariado em luta. A consciência de classe é a ética do proletariado, a unidade de sua teoria e de sua praxis, o ponto em que a necessidade econômica de sua luta emancipadora se transforma dialeticamente em liberdade. Uma vez reconhecido o partido como forma histórica e portador ativo da consciência de classe, ele se torna, ao mesmo tempo, o portador da ética do proletariado em luta. Essa função deve determinar sua política. Nem sempre essa política estará de acordo com a realidade empírica momentânea. Em tais momentos, suas palavras de ordem podem ser ignoradas, a marcha necessária da história lhe renderá não somente justiça, mas a força moral de uma consciência de classe correta e de uma ação também correta e conforme a classe trará igualmente seus frutos, no plano da política prática e real. Pois a força do partido é uma força moral. Ela é alimentada pela confiança das massas espontaneamente revolucionárias, coagidas pela evolução econômica a sublevar-se, pelo sentimento das massas de que o partido é a objetivação de sua vontade mais íntima, ainda que não inteiramente clara para si mesmas, a forma visível e organizada de sua consciência de classe. Somente depois que o partido lutar por essa confiança e merecê-la, poderá tornar-se um líder da revolução. Pois somente então o impulso espontâneo das massas tenderá, com toda a sua energia e cada vez mais instintivamente, na direção do partido e de sua própria tomada de consciência. Ao separar o que é indivisível, os oportunistas fecharam-se a esse conhecimento, ou seja, a um autoconhecimento ativo do proletariado. Desse modo, seus defensores, na verdade livres pensadores pequeno-burgueses, também falam, ironicamente, da crença religiosa que estaria na base do bolchevismo, do marxismo revolucionário. Essa acusação encerra a declaração de sua própria impotência. Esse ceticismo interiormente minado e corroído se envolve em vão com o nobre manto de um método científico frio e objetivo.
Cada palavra e cada gesto denunciam o desespero dos melhores e o vazio interior dos piores, que se esconde atrás desse ceticismo. O isolamento total em relação ao proletariado, as suas vias e a sua vocação. O que eles chamam de crença e procuram rebaixar, qualificando de religião, é somente a certeza do declínio do capitalismo, a certeza da vitória final da revolução proletária. Não pode haver garantia material para essa certeza. Ela está garantida somente metodicamente, pelo método dialético. E essa garantia também só pode ser provada e adquirida pela ação, pela própria revolução, pela vida e pela morte para a revolução. Um marxista que cultive a objetividade do estudo acadêmico é tão repreensível quanto alguém que acredite que a vitória da Revolução Mundial pode ser garantida pelas leis da natureza. A unidade da teoria e da prática não existe somente na teoria, mas também para a praxis. Do mesmo modo como o proletariado, enquanto classe, só pode conquistar e conservar sua consciência de classe e elevar-se ao nível de sua tarefa histórica, objetivamente dada, no combate na ação, o partido e o militante individual também só podem se apropriar realmente de sua teoria se estiverem em condições de fazer passar essa unidade para sua praxis. A chamada crença religiosa é simplesmente a certeza metodológica de que, a despeito dos fracassos e recuos momentâneos, o processo histórico persegue seu caminho até o fim em nossas ações e por meio delas. Para os oportunistas, há aqui também o velho dilema da impotência. Eles dizem, se os comunistas preveem a derrota, devem abster-se de toda ação ou ser aventureiros sem consciência, políticos da catástrofe e terroristas. Em sua inferioridade intelectual e moral, são incapazes de perceber a si mesmos e o instante de sua ação como um aspecto da totalidade e do processo, de ver a derrota como etapa necessária para a vitória. É uma característica da unidade da teoria e da prática na obra de Rosa Luxemburgo o fato de essa unidade de vitória e derrota, de destino individual e processo total constituírem o fio condutor de sua teoria e de sua vida. Em sua primeira polêmica contra Bernstein, ela já afirmava que a tomada prematura do poder pelo proletariado seria inevitável. Desmascarou o ceticismo resultante, oportunista e amedrontado em relação à revolução, abre aspas, como um absurdo político que parte de uma evolução mecânica da sociedade e pressupõe como condição prévia à vitória da luta de classes um ponto determinado no tempo, externo à luta de classes, independente dela, fecha aspas. Essa certeza sem ilusões inspira Rosa Luxemburgo em suas lutas pela emancipação do proletariado. Sua emancipação econômica e política da servidão material do capitalismo, sua emancipação ideológica da servidão intelectual do oportunismo. Como grande líder intelectual do proletariado, conduziu sua luta principal contra esse último adversário, bem mais perigoso porque bem mais difícil de vencer. Sua morte, obra dos seus contraditores mais reais e obstinados, Scheidemann e Noske, é o coroamento lógico do seu pensamento e da sua vida. Teoricamente, ela previu a derrota da insurreição de janeiro muitos anos antes de seu acontecimento. Taticamente, ela a previu no instante da ação. O fato de ter apoiado as massas e partilhado de sua sorte nessas condições é uma consequência totalmente lógica da unidade da teoria e da praxis na sua ação, tanto quanto o ódio que lhe haviam declarado a justo título seus assassinos, os oportunistas da social-democracia. Janeiro de 1921.